Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é a diferença de um narcisista para um psicopata? Porque é que quando uma pessoa ela já tem a mente cauterizada, a mentalidade dela você não consegue mais mudar, o sentimento dela tá cronificado, você não consegue mais convencer a pessoa nem sequer da visão. A pessoa que tem a mente cauterizada e o sentimento cronificado, ele não é mais convencido nem pela visão. Ele vai buscar uma razão de sobrevivência. Então, existe uma diferença de uma pessoa que ela é narcisista, porque o narcisismo tem os graus, e uma pessoa que ela já é psicopata, que ele cria uma visão. Ele não, a diferença do narcisista para um psicopata, o narcisista, ele ainda se preocupa com você. Ele se preocupa com o que você está vendo dele, ele se preocupa com aquilo que ele está criando para ele se permanecer na sua vida. O narcisista, ele ainda tem sentimentos. O psicopata, ele não tem sentimentos. Então, ele cria um sentimento pela visão, porque ele quer tirar de você aquilo que ele criou, aquilo que ele viu em você. Então, precisa você entender sobre os graus do narcisista. Então, quando você convive com o narcisismo, ou com a pessoa que ela já é psicopata, você vai perceber no comportamento da pessoa que ela se preocupa com você ou não se preocupa com você. Então, o narcisista, ele ainda consegue ter sentimentos. Por isso, ele se submete, ele vira um camaleão, ele cria um personagem, mas você vai perceber que não é duradouro aquele personagem que ele cria. Já o psicopata, ele cria um personagem, mas ele muda da água para o vinho, da noite para o dia, depois que ele consegue aquilo de você. Quer dizer, o psicopata, ele não se preocupa mais com o que você está vendo dele, depois que ele consegue o que ele quer. Ele não se preocupa mais em causar o mal na vida dos outros. Então, ele não se personifica mais por muito tempo. O tempo que o psicopata, ele se personifica para você, é só o tempo dele adquirir de você aquilo que ele quer. O psicopata. Já o narcisista não. O narcisista, ele se desconstrói aos poucos. Ele vai se desconstruindo aos poucos. Então ele consegue fingir por mais tempo. Já o psicopata, depois que ele consegue aquilo que ele quer, ele muda da água para o vinho. Um exemplo, ele só quer ter relação sexual, ele casa mesmo sabendo que ele não quer a pessoa. Ele casa só para conseguir ter a relação sexual. O psicopata, quando ele vê em você algo que ele vai conseguir, ele se transforma naquela pessoa que você quer. Mas depois que ele conseguir aquilo que ele quer, ele não vai se preocupar com o que você vai ver dele. Ele não tem essa preocupação. Que você vai descobrir que ele mente, que ele fingiu. Ele muda da água para o vinho assim que ele conseguiu aquilo de você. É da noite para o dia. Ele se transfigura. Que você fica impressionada que a pessoa não era mais... ela não faz questão de fingir que ela fingiu, que ela mentiu. Ela muda assim que ela conseguiu a reforma da casa. Ela muda o psicopata. Ele muda assim que ele conseguiu aquilo que ele quis de você. Já o narcisista, ele vai se desconstruindo aos poucos, porque ele ainda se preocupa com o que você vê dele, com o que você pensa dele. Entende? Existe uma diferença do narcisismo para o psicopata, que é o que eu vou explicar para você. E por que é que a palavra não consegue mais convencer essa pessoa, não tem mais fruto, ela ouve. Mas por ela não ter fé, ela não conseguir, ela não sabe a respeito da fé, ela não é convencida mais nem pela visão. Porque ela vai dar razão aos fatos que ela tá vendo. Algo que ela tá vendo em você, ela tem uma opinião. Para outro filho, ela já tem outra opinião. Para outra pessoa, ela já tem outra opinião do mesmo fato. Quer dizer, ele cria um sentimento pela visão.
O narcisista, ele cria um sentimento. Ele não tem um sentimento formado. Ele não é uma pessoa de verdade. Então, ele se transfigura. O narcisista, ele é como um camaleão. Ele é aquilo que você quer que ele seja. E ele se preocupa se ele está sendo aquilo que você quer que ele seja. Já o narcisista, ele não é aquilo que você quer. Ele é aquilo que ele quer porque ele viu em você algum objetivo. Então, depois que ele conseguir aquele objetivo, ele muda repentinamente. Ele muda da água para o vinho. Assim que ele conseguiu, da noite para o dia, ele não está preocupado com o que você vai pensar, com o que você vai achar dele. Ele não tem mais culpa, empatia, preocupação, sente vergonha, ele não sente mais vergonha, ele não sente nada. Por isso, o psicopata, ele vai criar um objetivo para estar com você, para lidar com você. Então, depois que ele conseguir aquilo que ele queria, ele não se preocupa com o que você vai ver dele. Entende? Existe uma diferença do narcisismo para o psicopata. E qual é as consequências, para que você entenda, quando uma pessoa já chega à psicopatia? Qual é a consequência de você lidar com essa pessoa? Com o narcisista existe um tipo de consequência, mas com o psicopata, que ele não se preocupa mais, ele causa prejuízo até para a vida dele. Quando você consegue mostrar a essa pessoa que ela errou. Quando você consegue falar uma verdade para essa pessoa, essa verdade vai corroer de uma maneira que vai causar um mal, uma insatisfação, uma indignação, uma falta de razão, que ele causa o prejuízo para a vida dele mesmo. O psicopata, ele causa o prejuízo e ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí nem para ele mesmo, porque ele não tem sentimentos nenhum nele. Ele não consegue ter sentimento, porque a mente vai estar cauterizada e o coração está cronificado. Não tem sentimento, ele busca uma razão de sobreviver. Entende? Então, em Hebreus 4:8, Deus diz: não endureça os vossos corações, como na provocação. Então, eu vou explicar para você qual é o comportamento de uma pessoa que como ela é movida. Como é que uma pessoa narcisista ela é movida? Para você entender como é que você percebe de fora o comportamento da pessoa. Porque você não sabe sobre o sentimento, você vai ver de fora o comportamento. Ele é movido na provocação, na indignação, na falta de razão ou com uma razão, para que você tenha visão. Então, em Hebreus 4:8, não endureça os vossos corações na provocação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração. Esse tipo de pessoa que eu vou explicar para você, ele tá errado até no sentimento dele. E você não consegue mais mudar o sentimento dele. Mesmo quando ele vê que erra, ele vai tomar decisões precipitadas, erradas, e vai causar prejuízo na vida dele mesmo. Dele mesmo. O narcisista, ele causa prejuízo na vida dele mesmo. Como é que ele não vai causar na sua vida? Né? Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Vide, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Então, quando o coração da pessoa ele já tá mal e ele é infiel, ele não é fiel, você vai perceber no comportamento. Para se apartar do Deus vivo. Né? Quer dizer, vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém de vós se endureça pelo engano do pecado.
Então, como é o comportamento de uma pessoa que você não consegue mais convencer ela nem da visão? Ela tá vendo, mas só ela sabe se dá razão, né? Todo mundo sabe que o narcisista, ele nunca tá errado com nada. Então, você percebe que a pessoa, ela nunca se arrepende. Ela tá sempre justificando os seus erros. Ela não consegue se arrepender. Ele só faz as coisas baseada numa provocação. Tudo que essa pessoa vai fazer, ela faz na base da provocação. Ela vai para os lugares para desfazer de alguém. Ela é movida na provocação. É aquela pessoa debochada. É aquela pessoa movida para desfazer de alguém. Ele vive. A vida dele é competir com alguém. É desfazer de alguém. É querer ser melhor do que os outros. É sempre competindo em tudo, no sentimento, no comportamento, ninguém tem mais, se é mais bonito, se não é mais bonito, ele vive assim. É um sentimento que ele criou dentro dele para sobreviver, porque ele não tem mais sentimentos pelo outro. O sentimento é apenas por ele. Então ele é movido na provocação. Ele se move na provocação. Ele se move para mostrar às pessoas que ele pode, que ele sabe, que ele é melhor. Ele já vive se competindo e comparando. Entende? Essa é a forma da sobrevivência de uma pessoa que ela é narcisista. Porque, como eu expliquei para você, os graus. Para que você entenda o que eu vou explicar aqui a você no final. Porque é que a palavra, mesmo quando você mostra, a reação dele vai ser contra ele mesmo. Então, ele tá sempre indignado. O narcisista, ele tá sempre indignado. Ele nunca tá satisfeito com nada. Ele é ingrato totalmente. Ele só trata as pessoas com ameaça e com punição. Ele vive pela visão. Então, tudo ele tá ameaçando de punir, que vai tomar, que você vai perder. Se você não vai fazer o que eu quero não, então você vai ver. Ele trata tudo na base da ameaça e na punição. Essa é a visão dele. É a forma dele, é o sentimento que ele tem dentro dele. Eles só se acusam. Quando mora dois narcisistas, eles só se acusam. Então, quando você mora com um narcisista, às vezes ele finge que concorda com você, mas ele tá sempre causando facção e divisão dentro da própria casa, porque ele só sabe acusar as pessoas. Eles não conseguem ter diálogo. Quando mora dois narcisistas em uma casa. Ele não consegue dialogar, ele não consegue conversar, porque ele só vai se acusar. Um acusa o outro dos defeitos, mas eles não pensam. Eles não conseguem mais ruminar. Por que é que ele tem aquele defeito? Então ele está acusando as pessoas daquilo que ele mesmo faz. Mas ele pode fazer, mas o outro não pode. Então é uma convivência terrível de duas pessoas narcisistas, né? Que é raro, mas acontece. Geralmente a pessoa, o outro, ele vai ceder para que não haja esses embates. Ele vai ceder, só que essa maneira que ele encontrou de sobreviver, ele vai ceder, mas ele não tá mais nem aí para você. Ele não vai estar mais nem aí para você. Ele não vai falar mais a verdade. Porque ele não tem sentimentos pelo outro. Entende? Quando uma pessoa, ela mora com um narcisista, ele não vai mais falar nada, ele não tá nem aí, ele não quer mais saber de nada, de sentimento nenhum. Então, mesmo ele vendo que você vai quebrar a cara, o outro que mora com o narcisista, ele se cala. Ele se cala porque ele só pensa nele, ele age por ele buscou uma forma de sobrevivência. Então, você tá errando, é problema seu, ele não vai falar. O outro narcisista, ele não vai falar porque ele não quer sentir, porque ele não quer saber, porque ele não luta por nada, porque ele tá vivendo no mundinho dele. A mente tá cronificada e o sentimento tá cauterizado. A mente cauterizada e o sentimento cronificado. É um sentimento já criado e a palavra não tem fruto. A pessoa, ela já vibra no medo. O sentimento que ela tem é apenas por ela. É um sentimento próprio. Olha, o psicopata, ele não consegue nem se apaixonar mais. Tem narcisista, dependendo do grau, no início, as pessoas conseguem se apaixonar.
Ela vai criar uma ideia sobre você e se apaixona. Ela cria aquela visão de paixão. Já o psicopata, ele não se apaixona mais. Ele não tem mais sentimentos. Ele não tem mais sentimentos nem pela visão, nem com o que ele tá vendo. Ele não consegue entender mais nada do que ele tá vendo. Entende? Então, eles disputam o sentimento das pessoas. Ele disputa os filhos, ele disputa quem pode mais, quem ganha mais, quem é mais bonito, quem predomina mais, quem sabe mais. Tudo eles disputam. Eles disputam na mesma casa o sentimento das pessoas. Então, quando você mora com uma mãe narcisista, ela joga seu filho contra você. Ela usa o neto contra o próprio filho. Ele quer ter razão. Ele nunca quer perder a razão. Entende? Então ele joga o filho contra o filho, ele joga o neto contra o filho, porque ele vive competindo aquele sentimento dentro de casa. Aí é para que você pegue sobre a diferença do narcisismo para a psicopatia. Aquela pessoa que ela quer conseguir aquilo que ela quer. Ela não quer saber onde ela tá pisando, o que ela tá fazendo, o mal que ela tá causando na vida de alguém. Ela não se preocupa com a sua opinião ao respeito dele mesmo. Ele não se preocupa. Eles vivem de aparência. Uma pessoa que ela é narcisista ou psicopata, já do grau da perversidade, ele sabe que vive de aparência. Então ele só pega na mão quando chega na porta da igreja. Ele só é um casal quando tá na casa dos amigos. Eles só conversam se for contra outra pessoa. Só se unem para unir forças contra alguém. Porque ele sabe que dentro da casa deles, eles não são mais dois. Eles não são um, são dois. É um reino totalmente dividido. Então, ele sabe que vive de aparência. A pessoa que ela sabe que vive de aparência, ela tá contando caroço dentro de casa, as migalhas, regando comida, escondendo comida um do outro, mas na rua ele finge que é rico. Ele compra uma bolsa cara, ele compra presentes caros pro povo, ele monta um personagem para sobreviver de aparência. E se ele tem a visão, ele não quer saber a razão. Ele sabe que ele vive do parecer. Ele não quer saber do ser. Porque ele já, na cabeça da pessoa, que ela tem essa mente endurecida. Você tá falando que ela tá fazendo algo errado, mas ela não muda. Ela não é convencida nem da visão. Ele vai criar uma visão de sobreviver. Porque a mente tá endurecida. Ele criou um personagem para sobreviver. Então ele já tem um sentimento criado dentro dele. Entende por que é que ele não é convencido da palavra? Então isso existe uma consequência, que é o que eu vou explicar para você. Isso vai existir uma consequência quando a verdade bater nessa pessoa. Porque ela é movida no deboche, no desaforo, no desprazer, no descontentamento. Ele é movido assim e ele não sabe disso. Entende? Por quê? Porque ele não sabe o que é uma mente endurecida, que é a mente cauterizada. Ele desconhece do que é uma mente cauterizada. Então ele já tem um sentimento criado, um sentimento formado. Nada que ninguém diga vai mudar essa pessoa. Nada. Porque ela tem uma crença fora, uma visão fora e uma satisfação dentro. Pegou a visão? Ele tem a satisfação dele. Ele não quer mudar por ninguém. Ele não muda nem por ele. Nem por ele tá mudando. Então Deus diz que a palavra não tem fruto mais nessa pessoa. Porque se nem pela visão a pessoa sabe que tá vendo de aparência, mas ela não quer mudar, sabe que tá errada, mas você vai ver que ela nunca pediu desculpa, nunca pediu perdão, viveu uma vida traindo, viveu mentindo, mas não tá errado. Pra ele não tá errado. Você não consegue convencer essa pessoa que ela tá errada. Então a oração pra ela não tem fruto, a palavra não tem fruto, nada muda. Nada muda. Tá uma mente cauterizada. Então, em Hebreus 4:1, Deus diz: tememos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no repouso, deixada,
pareça que algum de vós fica para trás, porque também a vós foram pregadas as boas novas, como eles, mas a palavra da pregação lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé. A palavra não tem fruto porque não tem fé. A pessoa não tem mais fé de mudança nenhuma. É isso que Deus está explicando. Então a palavra não tem fruto. A palavra não tem mais utilidade nenhuma. Ela criou uma visão de superação. Ela está sobrevivendo e não vivendo. Porque em momento nenhum você percebe que essa pessoa, ela não quer se arrepender, ela não crê em perdão, ela nunca está errada, ela não quer, então ela fala mal até daquilo que ele faz. Ele fala mal até daquilo que ele faz. Então são pessoas infiéis, que é onde eu li para você em Hebreus, né? Misturada com a fé naqueles que a ouvirão. Quer dizer, mas a palavra da pregação lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, que temos criado, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei a minha ira, que não entrarão no meu repouso. A pessoa, ela não consegue ter paz. Ela não consegue ter um sono bom, ela não consegue repousar. Ela vive de aparência. São pessoas que têm dificuldade de ficar sozinha, são pessoas que têm dificuldade de pensar, são pessoas que criam, elas estão criando uma sobrevivência. Então elas não querem ouvir para não sentir. Porque se ouvir, a palavra vai doer. E se doer, a pessoa vai reagir. Então Deus diz, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei a minha ira, que não entraram no meu repouso. Embora as suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo, eles foram criando essa visão de superação, essa sobrevivência. Porque em certo lugar disse assim, no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras, no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles que a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entrarão por causa da desobediência. Então eles já sabem que são filhos desobedientes e filhos rebeldes. Eles não sabem as consequências disso. Eles só não sabem as consequências da rebeldia, da desobediência. Então ele fica privado das coisas boas da vida dele. Então ele vai procurar o quê? Ele vai procurar o bom, a aparência. Uma pessoa que ela tem a mente cauterizada, quer dizer, é uma mente já formada, criada, uma forma de pensar, e um sentimento que ele está cronificado, coração corrupto, ele já sabe que está tudo errado, mas ele vai procurar a forma certa. Então, como é que eu vou procurar a forma certa? Então, mesmo quando você consegue mostrar a essa pessoa que ela está errada, quando você falar com ela, que ela conseguir ver, que ela estiver vendo que aquilo realmente ela está fazendo algo errado, vai doer. E quando doer, por ela ser movida no desaforo, no deboche, no desprazer, no descontentamento, na competição, na comparação, e ele não sabe a respeito da alma, dos sentimentos, ele vai ser movido pelo impulso do sentimento, da visão. Como é que você descobre isso? Um filho e um pai conviviam juntos, né? E o pai tinha um carro. Eu vou contar esse caso para que você entenda. Quando o filho conseguiu mostrar uma realidade ao pai, o que ele sentiu e o que ele fez. Porque o filho conseguiu mostrar a verdade para o pai. O pai tinha um carro e uma moto. Um carro velho, né? Ficava na porta. E ele andava com a moto e andava pouco com aquele carro.
E quando foi um dia, o pai falou pro filho, eu vou vender essa moto e vou investir nesse carro. Vou dar uma arrumada nesse carro. Aí o filho foi e disse pro pai, pai, você não tá aguentando nem tendo um carro e uma moto, imagine vendendo a moto e investindo no carro. O senhor não tem condição de manter esse carro. O senhor não tem condição para isso. O senhor não vê que o senhor anda na moto porque não tem condição de ter um carro? Em vez dele pensar no que ouviu, ele ressentiu. Ele ficou com raiva do que ouviu. Ele ficou triste com a palavra da verdade. A palavra, quando a palavra ela frutifica, que ela passa a ser uma verdade para aquela pessoa ela tem impulsos, ela toma decisões sem pensar, sem pedir a opinião de ninguém, porque ele tem uma mente cronificada, um coração corrupto. Então, quando o filho mostrou que ele estava tomando uma decisão errada, você vai vender a moto para investir no carro, o senhor não está podendo nem com o carro. O senhor, como é que o senhor vai viver num carro se o senhor anda com a moto e você não tem condição de gastar no carro? O carro vai ficar aí, porque não vai ter uma gasolina, não vai ter como emplacar, e o senhor não vai ter condição. Ele ficou com tanta raiva, com tanta ira, que a pessoa não consegue ruminar. Ela não consegue pensar. Então ela vai ser movida no impulso da natureza da carne dela. Então o que foi que esse homem fez? Ele deu o carro. Ele não vendeu o carro. Veja o que é uma mente cronificada. A família ficou impressionada, a esposa que tinha ajudado, né, que tinha economizado para ter aquele carrinho. Então, o irmão apareceu e foi dar na chave, perguntou quanto era que ele dava no carro, e ele pegou e disse, não, fique para você. No momento que estava desgostoso, que estava triste, e o irmão foi embora daquela cidade com o carro. Não teve nem como ele se arrepender mais. E depois ele se arrependeu de ter dado o carro. E o irmão queria comprar porque ia embora do lugar, ia embora da cidade. Então, já que ele deu, ele foi embora e levou o carro. Depois que caiu a ficha dele, que ele disse, o que foi que eu fiz? Eu rejeitei tantos mil nesse carro, não quis vender, era pegar do carro. Mas eu fiquei tão triste, desgostoso com o que eu ouvi, que eu dei o meu carro. E depois ele ficou arrependido, não tinha mais como tomar de volta. É isso que acontece com a verdade numa pessoa, que ela criou outra verdade. Quando você consegue mostrar a essa pessoa que ela está agindo errada, ela é movida pelo impulso. E naquele movimento daquele impulso, ele vai fazer as coisas apenas para desfazer, para maltratar, para condenar, para mostrar ao outro que ele não está errado. Essa é a mentalidade de uma pessoa que nada convence mais a ela que ela está errada. Você não consegue mais convencer a essa pessoa que ela carrega uma ingratidão. Ela condena todo mundo daquilo que ele sente. Ele condena as pessoas do que ele sente. Mas ele não sabe a razão do ressentimento. Porque ele está o tempo todo justificando seus próprios erros e condenando as pessoas daquilo que ele faz de errado. Porque ele não rumina mais. Então Deus diz, evite que o seu coração fique endurecido, para que você não tome decisões precipitadas. Por quê? Porque a verdade não vai servir mais para você. É isso que acontece. Por isso eu estou explicando para você a diferença do narcisista para o psicopata. O psicopata, ele muda da água para o vinho. Ele muda do dia para a noite. Ele noiva sabendo que não quer casar. Ele casa sabendo que não quer viver. Ele toma decisões precipitadas porque ele tem que tomar aquela decisão porque ele tem um objetivo. Ele tem um plano. Ele faz uma coisa sabendo que está fazendo algo que vai prejudicar. Mas ele não quer saber as próprias atitudes. Porque ele não rumina mais. Porque a palavra, a pessoa não é mais convencida da palavra. Porque existe já um sentimento cronificado. Então você já teve experiências de uma pessoa, ela é uma ótima pessoa para você. Mas foi só montar um negócio, a pessoa mudou da água para o vinho. Mudou da água para o vinho. Foi só terminar de investir, foi só terminar de fazer a casa, foi só engravidar, a pessoa mudou da água para o vinho porque ele criou um personagem e ele não consegue
se permanecer com aquele personagem. Então o narcisista, ele vai se desconstruindo aos poucos. O psicopata não. O psicopata, ele não se preocupa com o que você tá vendo dele. Ele não tá nem aí para o que você tá vendo dele. Ele já conseguiu o que ele queria, agora ele muda da água pro vinho. Depois que casa, passa a beber. Depois que tem um filho, passa a trair. Depois que faz a reforma, expulsa. Depois que largou o emprego, que a mulher não tem mais do que sobreviver, ele muda da água pro vinho. Ele não se preocupa com o que você tá vendo dele, com o que você tá achando dele, o que você viu nele, que ele mentiu. Ele não tem essa preocupação mais. Porque ele cria uma forma de sobrevivência. Então ele já conseguiu, agora ele pode ser ele. Entende qual é a diferença? As pessoas pensam que o psicopata é as pessoas que matam. Não, os psicopatas são pessoas que não têm sentimentos. Ele não tem gratidão, ele não tem culpa, ele não tem nem remorso. Ele não se preocupa com o outro, então ele é como um camaleão. Ele passa a ser aquilo, exatamente aquilo que você quer. Mas por quê? Porque ele tem um objetivo com você, em cima de você. Você acabou de fazer o investimento, ele muda. Você acabou de gastar o dinheiro naquele lugar que ele quis, ele muda. Você acabou de ficar grávida, você acha que aquele filho vai ser uma bênção, ele muda. Porque ele era um personagem, ele não era de verdade. E ele sabia aquilo que ele queria de você. Então ele já conseguiu, agora ele não está preocupado com o que você está. Ele não se preocupa com você em nada. Ele não tem preocupação do que você está vendo. Se ele é mentiroso, se ele é fingido, se ele é falso, se ele é ingrato. Ele não tem nenhum sentimento dentro dele. Então ele vai criar um sentimento nele mesmo, porque o psicopata, ele não se apaixona mais. O psicopata, ele não se apaixona. Uma pessoa que ela se apaixona, ela se faz se encaixar na vida do outro. A pessoa que ela tá apaixonada, ela cria aquela visão e ela quer ser aquela pessoa que você quer que ela seja. Já o psicopata, ele vai ser aquilo que você quer para ele conseguir aquilo que ele quer. Ele conseguiu, já era, ele não tá preocupado de perder. Ele não tá preocupado de perder, porque o sentimento dele já é criado nele. Então a verdade faz mal para ele. Entende o que Deus estava explicando aqui? A verdade, ele cria outra verdade. Ele muda de estado, ele muda de cidade, ele muda de relacionamento, ele muda de sentimento, ele vira um camaleão para conseguir o que ele quer. Ele se renova. Ele não está preocupado com o sentimento mais. Entende? Então o psicopata, ele sabe que está causando mal na vida de alguém, mas ele não está preocupado com aquele alguém. Ele não diz, não, eu não vou fazer isso porque eu não quero lhe magoar, eu não quero lhe maltratar. Ele não quer saber. Ele não quer saber disso. Porque ele não tem nem remorso. Ele não tem vergonha de mostrar depois quem ele é. Então, se você quiser, eu sou assim. Se você não quiser, eu sou pior. É assim que ele vai pensar. Se você não quiser, eu sou pior. Sou pior do que isso. Você que não me conhecia. Então, ele criou um personagem para conseguir de você aquilo que ele queria. E você acredita que ele queria você. Entende? Você acredita que ele queria você. Então ele mostra ser aquela pessoa maravilhosa. Você está fazendo aquele projeto, ele concorda com tudo. Ele conseguiu aquilo, ele muda. Ele se transfigura. Ele se revolta. Ele se indigna com qualquer coisa, porque ele quer mudar agora. Ele fica com raiva de ter se humilhado, ele tem raiva do próprio comportamento, ele tem raiva. O psicopata, ele se humilha para você, para conseguir aquilo de você. Se ele diz que se arrependeu, eu me arrependi, eu não vou fazer mais. Se ele vê que aquilo não conseguiu mudar você, ele vai mostrar que era só um fingimento. E mesmo que você volte, o psicopata, mesmo que você volte, agora ele vai maltratar porque ele se humilhou. Ele vai se vingar porque ele se humilhou. Ele tem raiva do comportamento dele. Ele tem raiva do sentimento dele, daquilo que ele cria para sobreviver, porque ele não tem mais sentimentos. Entende o que Deus explica? Porque a palavra não tem fruto dentro dele. Porque é uma pessoa ressentida, indignada, maltratada. Então ele está buscando encontrar em você aquele sentimento. Ele está buscando em você. Então ele está tentando mudar você o tempo todo. Mas ele não quer saber dele. O que ele faz?
Ele não quer saber dele. Porque ele acredita já saber dele. Ele acredita que já sabe, que já sente, que sabe que não sente. Por isso ele não quer ouvir, ele não quer mudar. Ele quer se personalizar. Ele cria um personagem para você. Entende qual é a diferença do psicopata para o narcisista? Quando você fala a verdade, ele fica com mais raiva daquilo que você está falando. Ele fica indignado daquilo que você está falando. Então, se você mostrar mesmo... Por isso eu lhe contei esse caso desse homem. Ele deu o carro. Depois ele estava arrependido. Sabe aquelas pessoas que botam o marido de casa para fora e depois vai se humilhar? Porque a mente está cauterizada. A mente está cauterizada. Eu já presenciei uma pessoa, passou mais de ano expulsando o marido. Quando o marido conseguiu sair de dentro da casa, se estabilizou e saiu, ela passou mais de 2 anos se humilhando para o marido voltar. Isso é a mente cauterizada. É um sentimento cronificado. Ninguém consegue mudar, ele só muda por ele. Então, quando ele viu que perdeu, ele muda, porque ele não quer perder de novo. Mas não quer dizer que mudou o sentimento, ele vai mudar o comportamento. Aquela mulher que faz isso, ela expulsava, agora não expulsa mais. Ela se humilhou para ele voltar. Mas ela vai sugar ele financeiramente. Vai sugar. Ela não quer fazer nada do que ele quer. Ela é uma pessoa revoltada. A pessoa que tem a mente cauterizada, ela quer a pessoa. Mas ela não aceita a pessoa como a pessoa é. Ela quer mudar aquela pessoa. Ele quer mudar aquela pessoa, porque ele acredita que já sabe sobre ele. E ele não quer buscar. Entende? Porque o sentimento está formado dentro dele. Então ele vai ter uma dupla visão, uma dupla personagem. Ele é uma pessoa bipolar. É aquela pessoa que é a mesma coisa. Então se alguém roubar, roubou porque é safado, porque é isso, porque é aquilo. Mas se for uma pessoa dele, não. Roubou porque precisava. Ele não tem a mesma visão. É o sentimento que ele cria pela visão. Entende? Ele não é uma pessoa formada. É uma mente cauterizada. Ele engana a ele mesmo. Foi o que Deus explicou ali. Quer dizer, ele, até o sentimento dele é enganoso. Ele se engana. Ele maltrata ele. Ele faz coisas terríveis com ele. E ele não sabe a respeito desse assunto. Entende? Então é por isso que você tem que entender os graus do narcisismo e o psicopata. Porque o psicopata, ele se personifica até conseguir o que ele quer. Quando conseguiu, ele muda da água para o vinho. Ele muda da água para o vinho. E ele só remuda se ele vê que perdeu. Se não, ele não veio para que mudar. Ele tem um sentimento criado dentro dele. Então, depois que ele consegue, ele muda. E você fica sem entender. Não é a mesma pessoa. E ele não se desconstrói. Simplesmente ele muda. Ele não se preocupa com o que você vai ver dele. Ele não tem essa preocupação, ele não tem vergonha. Ele não tem vergonha que você perceba que ele é mentiroso, que ele é traíra, que ele é infiel, que ele é falso, que ele mente para ele mesmo. Ele não se preocupa. Entende? Ele não consegue mais ter essa preocupação. Ele só quer conseguir aquilo que ele criou na mente dele. Eu vou conseguir isso. Eu consigo tudo que eu quero. É assim que eles pensam. Tudo que eu quero eu consigo. Mas ele não quer saber sobre ele. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.